Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando sempre as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes. No programa desta quinta-feira, hoje, 18 de março, você confere: definidas as regras para a volta das feiras livre e ecológica em Bento Gonçalves. Em vídeo, governador Eduardo Leite afirma que a volta da cogestão ainda é incerta e vai depender da melhora dos indicadores. Entidades de Bento Gonçalves se mobilizam pelo tratamento imediato contra a Covid-19. Apático em campo, Esportivo perde diversas oportunidades e cai na primeira fase da Copa do Brasil. E a gente abre esta edição falando de solidariedade, mostrando como a sua ajuda pode fazer a diferença na vida das pessoas. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. E a gente abre esta edição do Jornal TV Com falando de solidariedade e da importância de ajudar ao próximo. Então, se você tem em casa cadeiras de roda ou de banho, muletas, andadores, bengalas, camas hospitalares, tipóias, próteses, entre outros objetos que possam beneficiar algum irmão carente, pode doar para o Banco Ortopédico. O projeto atende pessoas carentes do município que passaram por algum tipo de procedimento ortopédico através do SUS e que foram cadastradas na Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social. Através do Banco Ortopédico, as pessoas que precisam de algum material para auxiliar a sua mobilidade têm a opção de adquiri-lo por empréstimo, usando o mesmo durante o período da sua reabilitação. Tanto a Secretaria quanto a Associação dos Deficientes Físicos de Bento Gonçalves, no entanto, não souberam informar a quantidade de pessoas a serem beneficiadas, nem qual tipo de material ortopédico é o mais requisitado. O projeto conta com a parceria do Rotary Club, Lions Club, Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Comodef, e da Associação dos Deficientes Físicos de Bento Gonçalves. As próteses e demais objetos podem ser entregues diretamente na Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, também no Hotel Vinocap, no centro de Bento Gonçalves, na empresa Urbivias, junto à Via Delvino, e na Casa de Repouso João e Maria, no bairro Humaitá. O Palácio Piratini publicou na quarta-feira um vídeo no qual o governador Eduardo Leite esclarece algumas dúvidas sobre os próximos passos que serão tomados com relação ao enfrentamento da pandemia no Rio Grande do Sul. Desde o registro do primeiro caso do coronavírus no estado em 10 de março do ano passado, o Executivo vem analisando uma série de indicadores para mensurar a situação da doença. Na última terça-feira, houve registro de 502 mortes confirmadas pela doença, a maioria entre o domingo e a segunda-feira. Nós estamos analisando uma série de indicadores. O indicador de óbitos é um deles, infelizmente choca e nos sensibiliza, porque assistir o registro de 500 mortes certamente toca a qualquer ser humano que preza pela vida. Embora esses registros, é importante dizer, são registros de vários dias de mortes que estão sendo lançados nesse momento. Mas existem outros tantos indicadores que precisam ser analisados. E o indicador que demonstra a pressão sobre o sistema hospitalar começa a ceder fortemente. Depois de ter atingido um aumento de em média, 350 leitos por dia a mais sendo ocupados, ele já retrocedeu em função das 2 semanas e meia que a gente tem de restrições mais severas para cerca de 16 leitos a mais ocupados por dia e, seguindo nessa direção, deverá se encaminhar para o início de uma redução da ocupação de leitos, o que já estará demonstrando, associado a outros indicadores, o efetivo menor contágio que se apurava lá no início da pandemia, era em torno de em meados de fevereiro, era em torno de 2,35, essa taxa, o RT, e que agora gira em torno de 1,4, o que significa que o vírus se dissemina
menos rapidamente do que estava acontecendo em fevereiro, ou seja, as restrições surtiram um efeito importante. É claro que esse volume de pessoas que está ainda internada, infelizmente, parte delas não resistirá, e nós vamos ainda ver um crescimento do número de óbitos ao longo das próximas semanas, mas os dados da demanda de internações já demonstram redução da circulação do vírus. E como a gente sabe que o fôlego é limitado economicamente, o país agora está oferecendo um auxílio emergencial, por exemplo, que é 3 vezes menor e que vai alcançar metade da população que alcançou no ano passado, não há espaço para exigir fôlego ainda maior da população por mais tempo. É por isso que, tendo os sinais, tendo os indicadores que nos permitam ter uma compreensão de uma redução efetiva do contágio e da demanda, da pressão hospitalar, nós devemos partir para uma retomada da cogestão, né, com medidas severas de restrições ainda, como o toque de recolher, a suspensão geral de atividades nos finais de semana e com intensa fiscalização. Mas tudo isso, se os dados até o final dessa semana, né, comprovarem isso tudo que a gente já viu até aqui, a redução da demanda da internação e, consequentemente, uma redução da taxa de contágio. O governador adiantou que a previsão é de que o estado fique em bandeira preta, o que representa risco altíssimo no modelo de distanciamento controlado pelas próximas semanas. O retorno da cogestão regional será debatido em reunião do Gabinete de Crise e também com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e também com representantes das associações regionais, que deve ocorrer na tarde da sexta-feira. Os beneficiários do Bolsa Família vão começar a receber a primeira parcela do novo auxílio emergencial a partir do dia 16 de abril. Esse grupo segue o calendário regular do pagamento do programa, que é realizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de acordo com o final do NIS, o Número de Identificação Social. O Ministério da Cidadania informou que os outros beneficiários cadastrados pelo Cadastro Único ou também pelo aplicativo da Caixa terão um calendário de pagamento definido por medida provisória. A expectativa é de que o texto seja publicado nesta sexta-feira. Com 4 parcelas e valor médio de R$ 250, a nova rodada do auxílio emergencial foi liberada após a aprovação da proposta de emenda constitucional emergencial no Congresso Nacional. Em meio ao aumento da inflação de alimentos, que começa a se estender por outros setores, o Banco Central subiu os juros básicos da economia pela primeira vez em quase 6 anos. De forma unânime, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, elevou a taxa Selic de 2% para 2,75% ao ano. A decisão surpreendeu os analistas financeiros, que esperavam uma elevação de 2,5% ao ano. Foi a primeira vez desde julho de 2015 que a taxa Selic volta a subir, quando na época tinha sido elevada de 13,75% para 14,25%. A taxa permaneceu nesse nível até outubro de 2016, quando o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia, que estava então em 2% até agosto do ano passado. Esse foi o menor nível da série histórica desde 1986. A Selic é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para noticiar a inflação oficial, que é medida pelo IPCA. As pessoas que tiveram que cancelar viagem ou evento por causa da pandemia terão mais tempo para usar os seus créditos ou remarcar. As reservas turísticas ou eventos culturais podem ser cancelados ou adiados até o final deste ano, para até 1 ano e meio após o prazo. Mais informações a gente confere na reportagem. Com a mudança, as reservas turísticas ou os eventos culturais, eles podem ser cancelados ou adiados até o fim de 2021, até o final deste ano. O prazo terminava em dezembro do ano passado, mas o governo decidiu estender a calamidade pública causada pela Covid-19 até dezembro deste ano. Na prática, quem comprou um ingresso para um show, para um evento, teatro, cinema, ou fez uma reserva de uma viagem turística, ele pode remarcar
para o mesmo evento ou para o outro, usando os créditos para comprar outro evento até 1 ano e meio depois do estado de calamidade pública, ou seja, 1 ano e meio a partir de dezembro deste ano de 2021. Se o cliente decidir usar o dinheiro para conseguir o reembolso, a empresa pode pagá-lo até 1 ano depois do fim do estado de calamidade. E a ideia, Dani, é realmente proteger as empresas que vivem esse momento difícil agora por causa da pandemia da Covid-19, sem ferir os direitos do consumidor, de quem comprou esses produtos. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau? Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. Uma área de alta pressão sobre o Uruguai deve deixar o tempo firme em grande parte do estado ao longo da sexta-feira. Esse mesmo sistema forma uma pista de ventos que leva a umidade do mar para o continente. Por conta disso, não se descarta chuva fraca e isolada no litoral, na região metropolitana e também no sul gaúcho. Nas demais regiões, o tempo se mantém firme e o céu ensolarado. A sexta-feira será marcada por tempo firme na maior parte da região sul do país. Um sistema de alta pressão que acompanha uma frente fria deixa as temperaturas até um pouco baixas, especialmente em áreas de Planalto e Serra. O tempo continua firme no Rio Grande do Sul, no oeste catarinense e em parte do sul e oeste do Paraná, como a região de Foz do Iguaçu. Na região de Florianópolis, no Vale do Itajaí, em Curitiba e nas demais áreas paranaenses, o dia até vai começar com sol, mas deve chover entre a tarde e a noite. Já no litoral do Paraná, o tempo continua instável, com risco de alguns temporais. Em Porto Alegre, mínima de 19, máxima de 28 graus. E em Curitiba, mínima de 17, máxima de 24 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para a sexta-feira presença do sol, aumento da nebulosidade e possíveis pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 30 graus. O Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas.
Olá! Hoje, infelizmente, vou ter que repetir o assunto de ontem. O kit coronavírus. Não gosto de fazer isso, pode ficar chato, mas sou obrigado. E você vai entender por quê. É que circula nas redes aqui sociais, entre ontem e hoje, uma decisão do juiz de Porto Alegre, e é verdade, por incrível que pareça, que proibiu a Prefeitura de Porto Alegre de fornecer os medicamentos do kit, que eu não preciso repetir os nomes, todos vocês sabem. Ele atendeu uma ação do PSOL, sempre os mesmos, uma ação popular contra a Prefeitura, dizendo que o fornecimento dos medicamentos do kit atentavam contra a moralidade administrativa. Por quê? Porque a ciência não provou que eles funcionam contra o coronavírus. Aquela balela toda. Mas foi acolhido. E está em vigor em Porto Alegre. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em Bento Gonçalves, essa medida não está valendo. Essa proibição não está valendo. Aqui em Bento Gonçalves, até para o contrário, nós não temos juízes, militantes políticos que dariam uma decisão como essa do doutor Eugênio Couto Terra, que rebuscou bastante juridicamente a decisão, mas no fundo ela tem um único objetivo, que é este: impedir que se trate pessoas em nome de uma cientificidade besta. Afinal, se os remédios funcionam e pipoca todos os dias, médicos dizendo ao longo desses 7, 8 meses que vem fazendo isso, está funcionando cada vez mais, os médicos estão dizendo. Mesmo que algum não concorde, os médicos estão dizendo. Por que é que um juiz vai dizer que não pode fornecer o medicamento em cima de uma baboseira dessas de um partido de esquerda? E volta, Bento. Aqui não temos isso, por enquanto. Então, estou realçando isso por quê? Porque o poder público pode fornecer se um médico o receitar. E estou dizendo isso mais por causa da iniciativa do SIC, uma bela iniciativa de novo, tentando compreender o mecanismo para entrar nesse jogo através da iniciativa privada, para oportunizar que as pessoas sejam atendidas e que os médicos que estejam disponíveis a fazer tratamento dessa espécie possam acolher essas pessoas e serem atendidas e serem prescritos esses remédios, para evitar o quê? Que as pessoas terminem no hospital entubadas com ou sem UTI e morrendo porque o pulmão não funciona, que é isso que se trata. Evitar com esses remédios que o pulmão se comprometa definitivamente e não tenha volta. É difícil de entender. Então faço de novo comentário sobre o kit para realçar isto. Aquela medida que vocês estão lendo aí sobre Porto Alegre só vale lá. Vamos nos unir aqui à campanha do SIC, o SIC que consiga trazer o poder público para essa iniciativa. Se alguém quiser, assista uma entrevista com o médico da TV em Criciúma, que disse que lá foi feita a mesma iniciativa, está funcionando, tem médicos trabalhando de graça num projeto igual a que o SIC quer fazer aqui. De estrutura para atendimento precoce e imediata dessas pessoas, e não que elas sejam receitadas com paracetamol, que vão para casa, voltem daí 10 dias com o pulmão falecendo, e aí não tem mais volta e não tem mais lugar no hospital. É simples assim. E desculpem se me empolguei, é que cada vez mais esse assunto é irritante. Os remédios estão aí, são baratos, há um verdadeiro interesse político, mas tem gente ainda que insiste em tentar impedir que aqueles que querem entregar esse remédio por um paciente que precisa, não o possam. Queira Deus que aqui em Bento Gonçalves não aconteça isso. E queira Deus que a iniciativa do SIC, na sua plenitude, funcione como funcionou lá em Criciúma, pelo bem da vida daqueles que precisarão ter ela salva por pegarem o coronavírus. Pensem nisso e fiquem com Deus. O movimento pela expansão do uso do tratamento imediato contra a Covid-19, chamado anteriormente de tratamento precoce, tem ganhado força em Bento Gonçalves nas últimas semanas. Tanto que, nos próximos dias, uma campanha será lançada na cidade para arrecadar fundos que, posteriormente, devem ser usados na aquisição e também na distribuição desses medicamentos para pacientes que, sob indicação médica, aceitem utilizar os kits formados por ivermectina
azitromicina e outros itens, como zinco e vitaminas C e D. O objetivo da mobilização do grupo Unidos por Bento, liderado pelo SIC, aqui da capital do vinho, será arrecadar pelo menos R$500 mil. Foi esse mesmo grupo que, no ano passado, organizou e promoveu a arrecadação de R$762 mil para o enfrentamento do coronavírus, sendo que parte do montante foi empregada na construção de 40 leitos de internação junto à UPA 24 horas, no bairro Botafogo. Os recursos serão utilizados também na compra de EPIs, equipamentos de proteção individual, para os profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Todos os materiais serão doados à rede de saúde pública aqui de Bento Gonçalves. A forma como os remédios serão oferecidos ainda será discutida pelo grupo. As entidades empresariais engajadas na proposta cogitaram até mesmo a possibilidade da instalação de uma clínica destinada a esses atendimentos, mas o projeto não deve avançar em função de questões jurídicas que podem impedir o seu funcionamento. Um dos caminhos, então, seria a criação de um espaço junto à estrutura de saúde do município, como a própria UPA 24 horas. O presidente do SIC de Bento Gonçalves, Rogério Capuani, adianta que, além desses repasses, a campanha também terá a informação como um dos seus principais focos. Antes mesmo do lançamento da campanha, a Unidos por Bento já tem buscado o apoio de médicos favoráveis ao tratamento imediato para dar mais força e respaldo técnico à iniciativa. As feiras Livre e Ecológica estão garantidas para ocorrer nesta semana, desde que estejam aplicados e mantidos os protocolos de segurança que visam evitar a disseminação do coronavírus. No caso da Feira Livre, realizada aos sábados pela manhã, a novidade é a ampliação do espaço. Além de ocupar parte das ruas Barão do Rio Branco, Félix da Cunha e a Travessa Maceió, a feira será levada também a um trecho da Rua Marechal Floriano. Com a ampliação, será possível manter maior distanciamento entre as bancas dos feirantes. Equipes da Secretaria de Agricultura estarão controlando a entrada do público, bem como o distanciamento entre feirantes e consumidores. As mesmas regras já valem para a Feira Ecológica, que acontece na terça e também na sexta-feira. Nesse caso, porém, não haverá ampliação do espaço, uma vez que a quantidade de feirantes é menor. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números expressivos dos casos da Covid-19 em todo o estado. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios do estado. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 47 pacientes internados com Covid-19, ou seja, o mesmo número em relação ao boletim da quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos outros 20 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 50 respiradores, um a menos que os dados anteriores. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 100 unidades, atualmente 67 pacientes seguem internados, 5 a menos se comparado ao levantamento anterior. Os dados que constam no portal são alimentados todos os dias com informações repassadas pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. O início da campanha da vacinação contra a gripe começa no dia 12 de abril e vai se estender até 9 de junho. Quase 80 milhões de brasileiros devem ser vacinados, sendo que a vacina contra a influenza e a da Covid-19 não podem ser tomadas no mesmo tempo. O Ministério da Saúde espera vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários, formado por idosos, professores, profissionais da saúde e crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Mais informações a gente confere na reportagem.
A campanha vai começar no dia 12 de abril e vai até o dia 9 de junho e o Ministério da Saúde espera imunizar pelo menos 90% dos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, profissionais da saúde e também professores. A vacina é importante porque vai prevenir complicações decorrentes da doença, óbitos, internações, mais sobrecarga no sistema de saúde e também vai reduzir os sintomas que podem ser confundidos com a Covid-19. E por falar em Covid, Braga, o Ministério da Saúde explica que como não há ainda estudos sobre a aplicação da vacina contra a gripe junto com a vacinação contra a Covid-19, a recomendação é que a pessoa priorize nesse momento a vacina contra o coronavírus e só depois de 14 dias retorne então ao posto de saúde para se imunizar contra a gripe. E claro que nessa campanha de vacinação contra a gripe, todos os cuidados deverão ser tomados. A imunização deverá ser feita de forma escalonada para evitar aglomerações nos postos de saúde e todos os estabelecimentos deverão tomar as medidas necessárias para a prevenção à transmissão da Covid-19, como o uso de máscaras e álcool em gel. E no esporte, a equipe da BGF anunciou a chegada do pivô Lucas da Conceição Nunes, mais conhecido como Lucas Tanque, 25 anos, o qual chega para a disputa da Série Ouro do futsal. Natural de São Paulo, Lucas Tanque foi um dos destaques do Operário Laranjeiras do Paraná na disputa da Série Prata Paranaense do ano passado, ajudando a equipe a conquistar o acesso à Série Ouro. O jogador também já vestiu a camisa do AEMA de Mariópolis, no Paraná, e Ioca Futsal de São Paulo, onde foi vice-campeão regional, o Pulo Futsal também de São Paulo, no qual se sagrou campeão regional. A chegada de Lucas Tanque recompõe a saída do pivô Lucas Gabriel, que por motivos pessoais não vai reforçar a BGF neste ano. A equipe também contratou como aposta o ala João Vitor Dalcin Andrioli, 19 anos, que estava na equipe do Garibaldi Futsal. Assim como teve diversas oportunidades perdidas, o que garantiria classificação na Copa do Brasil, o Esportivo também perdeu a chance de se reerguer em campo e amargou mais uma derrota, desta vez para o Remo do Pará. O jogo válido pela primeira fase da competição nacional terminou com a derrota por 2-0. No entanto, a partida teve de tudo um pouco, desde gols desperdiçados, pênalti perdido e a apatia do time, que contabilizou ainda 2 jogadores expulsos e menos dinheiro em caixa. Com a eliminação, o Alviazul deixa de ganhar R$ 675 mil em premiações. Com a eliminação, o time do técnico Luiz Carlos Vinck direciona agora suas forças ao Gauchão. Eu acho que a partir de hoje, nós começamos bem o jogo, tivemos um controle inicial do jogo, depois tivemos um lance de erro de marcação que acabamos cedendo o gol para o adversário, e aí tivemos um fator psicológico, o peso de sair atrás novamente, desequilibramos um pouco em alguns minutos, depois retomamos o jogo de novo, tivemos a questão da penalidade, lance crucial, tivemos a situação da finalização do William, lance crucial. Então, assim, tivemos oportunidades já de mudar o jogo no primeiro tempo. Não fizemos. E aí nós vamos bater na tecla de que nós estamos até criando e não estamos fazendo. No segundo tempo, começamos o jogo normal. Logo depois tivemos a expulsão do Matheus Norton. Ficamos com um homem a menos, tivemos que tomar uma decisão importante, ficar de mano lá atrás e adiantar a equipe, porque nós estamos perdendo e o resultado da derrota não serve. Tivemos cabeceio do Júnior Alves, tivemos do Jocinei dentro, praticamente em cima do gol, da linha do gol. A bola teimou em não entrar, tivemos movimentos bons com a entrada do Emerson, o próprio Vinícius que entrou aqui do lado. Então, assim, nós tivemos, mesmo com um homem a menos, nós tivemos oportunidade ainda de empatar o jogo e de tentar uma virada no final. Então, me parece assim que a bola tem teimado em não entrar e não consigo entender isso no sentido geral. Porque se a equipe não criasse nada é uma coisa, mas ela está criando,
e está pecando nas finalizações, deixar bem claro isso. Eu sempre me sinto, eu tenho minhas convicções, eu não tenho medo da adversidade, né? Eu já fiz trabalhos aqui importantes, fui campeão de divisão de acesso, tive também momentos assim no Campeonato Gaúcho no ano seguinte, onde nós alternamos também, né? E coloquei a equipe na semifinal da Taça Piratinã. Então, eu acho que isso é praticamente muito idêntico ao momento que eu vivi no ano seguinte de ter sido campeão da divisão de acesso. Nós tivemos uma oscilação também do grupo nesse sentido. Você tem que confiar, vamos rever algumas coisas em alguns atletas, né? Tomar algumas decisões que tem que ser tomadas, vamos conversar com a direção, né, a partir de amanhã. Mas a minha convicção sempre vai ser a mesma, eu confio no meu trabalho, eu sei aquilo que eu faço no dia a dia, né? Eu sei o quanto eu trabalho, a minha comissão, então não vejo problema nisso. Agora, é claro que sempre tem a questão da direção, que a gente tinha um valor X, nós tínhamos que trabalhar dentro de um orçamento. Nós tivemos algumas negativas por partes também de jogadores que poderiam ter sido contratados. Vou te dar um exemplo, né? O Flávio Torres foi uma situação que estava com o presidente na questão do acerto, só que o Flávio, através do seu empresário, manteve uma pedida, talvez, eu não sei, mas que me foi passado que o nível salarial estava alto, acima daquilo que a gente tinha de meta, né? Então, são coisas que aconteceram. Agora você vai dizer, e se tivesse dado certo nesse início? Começamos bem com São José e depois tropeçamos, né? Então, se tivesse iniciado bem, esses atletas não teriam sido bem contratados? É assim, infelizmente, nem todos nós vamos acertar, mas também não pode se achar que tudo está ruim, né? É um momento de oscilação e é onde tem que ter bastante equilíbrio. Vice-lanterna na competição estadual, o Esportivo tem sequência de 2 jogos fora de casa. Domingo próximo, enfrenta o Caxias, em Caxias do Sul, no Clássico da Polenta. Depois, vai a Ijuí, onde enfrenta o São Luís no dia 24, no estádio 19 de outubro. E agora no Jornal TV Com, você confere o nosso plantão com as informações mais relevantes das últimas horas. Pessoal, eu preciso falar de um assunto muito importante com vocês, que não é a pandemia, mas que tem tudo a ver com a saúde. É sobre saneamento. A gente precisa falar da Corsan, que é a companhia estatal que cuida do abastecimento da água e da coleta do tratamento de esgoto em 317 municípios gaúchos. Sim, na campanha eu falei que não privatizaria a Corsan. E inclusive expliquei em entrevistas como essa, de outubro de 2018, que a Corsan é um agente importante de soluções regionais em saneamento por ser uma empresa pública, que permitia assim que as prefeituras fizessem a contratação direta do seu sistema de saneamento, e a Corsan também pode fazer o chamado subsídio cruzado, em que uma cidade que não tem sustentabilidade da própria atividade do saneamento, que custa alto, tem o apoio de outros municípios para conjuntamente dar sustentabilidade econômica para a prestação do serviço. As cidades e concessionárias agora têm obrigação legal de até 2033 tratar 90% do esgoto e levar água tratada para 99% da sua população. E muito embora tenha investido o maior valor da sua história no ano passado, em 2020, um aporte de 417 milhões de reais na ampliação de estruturas, o fato é que a Corsan não tem a capacidade financeira para dar conta dessas novas exigências de universalização. Para cumprir o que determina o novo marco legal do saneamento, seria necessário no mínimo triplicar o nível atual de investimento da Corsan. Porque de nada adianta eu manter a minha palavra e os gaúchos perderem a sua qualidade de vida, o seu direito à água tratada e à coleta de esgotos, bem como perder o seu patrimônio. Porque sim, a Corsan vai ser um patrimônio que vai se ver perder na medida em que os municípios, diante da incapacidade de investimento da companhia, vão ser cada vez mais assediados por empresas privadas para que rompam o contrato com a Corsan e façam os seus próprios leilões para conceder o serviço de saneamento. Se nada fizéssemos diante da mudança radical de contexto, nós assistiríamos a companhia, pouco a pouco, perder os seus 317 contratos com as prefeituras e veríamos o patrimônio público virar pó, bem na frente dos nossos olhos. Ou agimos rápido, ou a Corsan vai virar outra CE, que não fornece um bom serviço, que consome recursos do Estado, não paga o ICMS e que ainda se desvalorizou porque o Estado demorou para privatizá-la.
Por tudo isso que eu expliquei, nós vamos buscar junto à Assembleia o apoio para percorrer rapidamente o processo legislativo que vai disciplinar a desestatização. Pretendemos fazer o IPO da Corsan, capitalizar a companhia e vender ações. O governo do estado vai deixar de ser o controlador, mas vai manter posição como acionista de referência. E vai ser como acionista que o governo do estado vai continuar presente na definição dos destinos da companhia. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14. O nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. E através do aplicativo Conecta TV Com, você pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!